Olá, tudo bem? Vamos estudar hoje a nossa segunda lição desse novo ciclo aqui de estudos para EBD. Estamos estudando o Sermão da Montanha e a nossa lição hoje vai falar sobre a diferença que o cristão faz. Como são apenas poucos versículos, eu vou ler aqui, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pesado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Esse é o nosso texto. Então, a nossa lição vai falar sobre a diferença que o cristão faz no mundo. E aí, pensemos lá, naquele ambiente ali, no monte, Jesus continua ensinando aos seus discípulos, falando muitas coisas interessantes e orientando seus discípulos para uma vida de caráter cristão autêntico, ou seja, a vida no reino de Deus. Nunca nos esqueçamos de que nos evangelhos, Jesus sempre começa o seu ministério anunciando que é chegado o reino de Deus. Lá no Evangelho de João, que esse anúncio do reino de Deus vai se dar de forma diferente, né? O Evangelho de João não apresenta milagres, o Evangelho de João apresenta sinais, sinais, evidências de que esse reino de Deus havia chegado. Mas nos outros evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, esse reino de Deus, ou reino dos céus em Mateus, é anunciado logo no início. E aí Jesus vai mostrando como é esse reino de Deus, né? Então aqui no Evangelho de Mateus, Jesus ensinando aos seus discípulos, daí começa falando daquelas bem-aventuranças, né? Já vimos que ali há muitos paradoxos, né? E que viver no reino de Deus, em muitos momentos, significa viver na contramão ou nadar contra a correnteza dos fatos e da realidade. Mas aí o cristão aprende que a realidade para ele é uma realidade diferente, né? É uma realidade contrária à realidade desse mundo. Então, para o cristão é que existe de fato a realidade, tá bom? E daí, depois de ter falado sobre as bem-aventuranças, que nós já estudamos na nossa última lição, né? Jesus agora apresenta aqui outras coisas para falar sobre como deve ser o caráter cristão, né? O caráter cristão autêntico, genuíno. E Jesus, aqui a lição diz assim, né? Jesus, nesse seu jeito tão majestoso, né? E ao mesmo tempo singelo de ensinar, usando uma linguagem simples, né? Uma linguagem fácil, uma metodologia muito eficiente, né? Numa pedagogia excelente, já falamos disso na lição passada, né? Jesus continua usando linguagem de fácil compreensão e assim ele atinge de forma mais rápida, né? Mais profunda e com mais eficiência os corações. E aqui nesse texto que lemos, Jesus apresenta duas metáforas, né? São duas metáforas perfeitas. Quando fiz letras, o meu TCC de língua portuguesa, né? O trabalho de conclusão de curso lá da língua portuguesa foi sobre metáforas. Eu sempre gostei de gramática, mas tinha um professor de literatura, até faleceu recentemente, acometido pela Covid-19. Meu professor de literatura portuguesa um dia queria estudar umas metáforas lá no texto bíblico e é aí mesmo que eu vou fazer meu TCC. E acabei estudando metáforas. Essas duas metáforas que Jesus usa aqui são metáforas perfeitas porque elas são metáforas verbais, né? Inclusive usadas com o verbo ser. Veja, ele diz, vós sois o sal da terra,
vós sois a luz do mundo. O que é a metáfora? A metáfora é uma transposição do sentido. Quando o falante da língua, o usuário da língua, busca, claro, isso acontece numa rapidez incrível, né? Quando o conhecimento, o entendimento, etc., né? Quando a fala está se processando, mas numa rapidez incalculável, né? Então, o falante elenca determinados atributos e características de algo, né? E daí, por isso que se dá o nome transposição do sentido. E ele põe essas características, esses atributos, em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo, né? Então, Jesus diz, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, né? Como que alguém pode ser sal, como alguém pode ser luz? Então, aí que está o grande segredo, né? A grande sacada de uma metáfora. É você se valer de atributos de algo que não tem nada a ver com outra coisa, né? E colocar nessa outra coisa, portanto, esses atributos para ampliar o sentido. Então, ser sal da terra e ser luz do mundo é a primeira coisa que ser sal da terra é a primeira coisa aqui dessa nossa lição, né? E não preciso falar muita coisa disso porque todo mundo usa o sal no dia a dia, tá? Todo mundo usa o sal no dia a dia, sabe muito bem para que serve o sal, sabe muito bem dos benefícios do sal. Para algumas pessoas o sal tem alguns malefícios, né? As pessoas hipertensas, mas todos nós sabemos dos benefícios do sal no nosso dia a dia. Quem cozinha, por exemplo, né? Na culinária o sal é espetacular, né? O cara faz aquele churrasco, daquela picanha gordurosa, né? E se não puser o sal, como você vai sentir o sabor da carne, não é isso? Um cara faz aquele feijãozinho tropeiro, se não tiver sal nenhum, você não vai sentir o gosto da comida, né? Assim, o sal atila as nossas papilas gustativas aí na língua e daí nós conseguimos sentir de forma mais intensa o sabor dos alimentos. Eu fiquei, um tempo desses aí, né, recentemente, fiquei internado 8 dias e vinha comida do hospital. A comida era muito bem feita, muito bem preparada, excelente. Eu não senti o gosto. Primeiro por conta da Covid, né, que afeta o nervo óptico, o nervo olfativo, né? Eu não senti o cheiro da comida, mas também quem ajudava a não sentir o gosto da comida era a falta de sal, né? Nos hospitais as comidas são sem sal, não é assim? Então a importância do sal na nossa vida, mas o sal, além de fazer você sentir melhor, de forma mais intensa, o sabor dos alimentos, né? Assim você faz um pãozinho, o pão é doce, mas você põe uma pitadinha de sal para dar uma puxada no sabor, né? Assim, além de fazer sentir o gosto dos alimentos, né? Intensificar, o sal tem uma tarefa de conservar que é muito interessante, é muito importante. Quem nunca comeu uma carne de sol, né? Quem nunca comeu uma carne de sol, uns embutidos, um salame, um presunto, uma carne defumada, né? Quem nunca comeu? Então, o sal está muito presente ali, porque o sal faz conservar os alimentos. E nessa época de Jesus, não existia geladeira, não existia refrigerador, por óbvio, né? E o sal tinha essa importância de ajudar na conservação dos alimentos. Eu morei no interior do Pará bastante tempo, né? Tenho saudades da minha infância, uma infância muito bem vivida. E ali no interior do Pará, eu aprendi com meu pai a fazer uma carne de sol, né? Só que a gente aqui no Acre, a gente não põe no sol, a gente põe na geladeira, né? É mais fácil. Eu ponho a carne ali na salmoura, ponho sal somente, e daí quando ela cria salmoura, eu ponho na geladeira, ela fica curtindo ali naquela salmoura. Depois de uns 3, 4 dias eu vou virando e aquilo fica uma maravilha, né? Então o sal serve para conservar os alimentos, isso aí que é importante, né? E uma outra coisa interessante do sal é que você não vê o sal na comida. Ninguém vê o sal na comida, mas você sente o sal. Guarde isso, tá?
Vamos falar isso daqui a pouco. Você não vê o sal, mas você sente a sua presença. Sente tanto que se não tiver o sal, você vai dizer, essa comida está sem sal. Está faltando algo aqui, está sem gosto. Põe um salzinho que você vai puxar o sabor do alimento, não é assim? Então guarde aí. Você não vê o sal na comida, mas você sente a sua presença. Vamos falar da luz? A segunda metáfora que Jesus usou, né? Vós sois a luz do mundo. E no primeiro momento ele fala da terra, né? O sal da terra. E depois a luz do mundo. Jesus usava de paralelismo, né? Os judeus, desculpem, os hebreus antigos, mas também os judeus, na época de Jesus, usavam bastante o paralelismo, né? O paralelismo sintético lá nos Salmos, né? Então as construções gramaticais eram feitas assim, mais ou menos semelhantes, mais ou menos parecidas. Sal da terra, e daí ele muda terra para mundo, né? Então vós sois a luz do mundo. De luz também não precisamos falar tanto, mas quais são os atributos da luz que Jesus vai pegar? Talvez, né? No nosso entendimento aqui nesse estudo, para dizer que os discípulos eram uma luz do mundo, né? A luz significa muita coisa, mas pelo menos duas são muito importantes para nós. A primeira delas é que a luz é vida, né? Daí usamos a expressão assim, quando a mulher vai ganhar neném, né? Ela deu à luz, inclusive essa luz tem crase, né? Ela entregou para a luz, ela deu a luz, ela trouxe a vida, nesse sentido, né? Trouxe a luz. Luz é vida. Veja que sem a luz seria impossível a vida humana na Terra, ou a vida das plantas, né? E a vida de muitos outros animais. Talvez alguns insetos, alguns bichinhos, né? Queiram viver na escuridão, para eles não é importante a luz. Tem lá a sua importância, porque na cadeia alimentar eles vão precisar de outros seres que vivem debaixo da luz, né? Mas as plantas não conseguem viver sem luz. Talvez alguns musgos, né, nas cavernas, mas assim, ainda um pouquinho de luz eles precisam. Então a luz é importante para as plantas, a luz é importante demais, né? Para nós seres humanos. Se nós vivêssemos sem luz, nós teríamos problemas de pele, né? Nós não teríamos a vitamina D, não é isso? Nós não teríamos muitas coisas, né? Nós teríamos muitos problemas, muitas dificuldades na vida, porque nós precisamos da luz. Então, a luz significa vida. E além de vida, a luz, é claro, é aquilo que clareia, né? Que ilumina, que permite com que não erremos, que permite com que enxerguemos, que achemos as pessoas, as coisas e tudo mais. Ainda nesse meu tempo de morar no interior, de que falei há pouco, né? Não tínhamos energia elétrica fornecida pela cidade. A minha família morava num sítio, né, um pouquinho retirado. E meu pai comprou naquela época um grupo gerador pequeno e nós tínhamos energia até o momento. Quando não precisávamos mais, quando íamos dormir, nós desligávamos o grupo gerador e, portanto, daquele momento para frente, né, nós não tínhamos mais energia elétrica. E a luz que dispunhamos naquele momento era a luz de velas ou de lanternas, né, ou de baterias. E nos momentos de escuridão, para fazer algo precisávamos, portanto, de usar uma lanterna. O certo é que, quero dizer disso, é que viver na escuridão é muito difícil, né? É muito complicado. Eu não sei quem já ficou numa mata à noite sem uma lanterna, né? Como é difícil. Depois de um certo momento, uns minutinhos aí na escuridão, as suas pupilas se dilatam. E daí você enxerga um pouquinho mais, mas não significa que você tenha uma visão completamente eficiente. Você fica desprovido de luz, não é assim? Então, comparando lá com o sal, né? Enquanto o sal você não vê, mas sente a presença, já a luz é algo que se vê, né? Que se percebe. A luz é algo completamente perceptível. Veja que tem uma gradação aí também nessas duas metáforas, né? Uma é daquela presença imperceptível, mas completamente sentida, e a outra, que é a luz, né, é uma presença completamente visível e completamente sentida, né? Tem esses detalhes aqui nessa metáfora, né?
Enquanto o sal fica escondido, mas pode ser sentido, a luz é para ser vista. Então não se sente a luz, talvez não. Há luzes intensas que são sentidas, né? Você sente pelos olhos primeiro, né? Agora que estou falando com vocês, a luz do celular que eu liguei, porque quando filmamos temos que criar aqui, fazer jogos de luzes, né? Então eu tenho um refletor mais ali que me prejudica a visão e tenho a luz do celular também ligada para ajudar. Isso me incomoda um pouco, né? Quando tiro os óculos, então, principalmente. Então a luz pode ser, sim, sentida, né? A luz pode ser sentida, mas ela é plenamente vista. E também a luz intensa causa marcas. A luz intensa causa, isso é importante para nós. Talvez Jesus tenha pensado também nesse sentido da metáfora. A luz intensa não tem como ser escondida. Por isso mais adiante ele vai dizer, né? Não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire ou debaixo do velador, né? Não se acende a lâmpada e esconde a lâmpada. A lâmpada é acesa e coloca num lugar para que ela possa ser vista e para que ela possa irradiar aí os seus fachos, né? Os seus feixes de luz até onde conseguir alcançar e, portanto, iluminar aqueles que estão precisando da luz. Assim, quando eu fiz uma viagem internacional, faz um tempo já, em 2004, quando ia visitar os teatros, né, os museus, etc., e daí sempre tinha ali uma plaquinha, né, não usar câmeras, era proibido fotografar, por causa do flash, né. Aí eu perguntei uma vez para um especialista, um colega meu, ele trabalhava, na verdade foi um aluno meu, né, ele trabalhava com restauração, etc., ele falou: Odson, a luz do flash é uma luz muito intensa, é tão rápido aquilo, né? Segundos, é um clique rapidinho, mas veja, bilhões de cliques todos os dias, milhões de cliques, vários cliques todos os dias sobre uma obra de arte. Então, cada vez que aqueles flashes são ligados, eles emitem, sei lá, ele falou tecnicamente, né? Nêutrons, prótons, elétrons, essa parada aí de eletrofísica, né? E ele diz, olha, aquilo alcança as tintas das obras de arte e causa um estrago profundo, entendeu? Então veja, a luz, quando se irradia, quando brilha, ela causa impacto, Então talvez por isso Jesus tenha falado, né, que os seus discípulos são a luz do mundo. Então depois de falar dessas duas metáforas, né, nesse texto tão pequeno, mas tão intenso para nós, tão cheio de sentidos e significados, né? Vamos pensar agora o que tudo isso tem a ver com a gente, né? O que tudo isso tem a ver conosco? Essa história de que o sal não se vê, mas se sente, e que a luz também pode ser sentida, né? Mas é completamente vista por todos, né? Nessa aula aqui, Jesus nos mostra que o mundo está contaminado. E é verdade, né? Quando olhamos a sociedade aí em que vivemos, no século XXI, nós percebemos como esse mundo, meus irmãos, como ele está completamente contaminado, né? Tanta coisa ruim, tanta coisa horrível, tanta coisa que não presta. Muitas dessas coisas são fruto de ignorância, de completa idiotice, completa bobagem, né? Criação ridícula dos seres humanos aí. Então, Jesus está mostrando que o mundo está contaminado, mas nós somos o sal que purifica os relacionamentos. Essa aqui é a ideia, né? E sendo o sal que purifica os relacionamentos, muitas vezes as pessoas não percebem a nossa presença, mas elas sentem que há alguém ali, alguma coisa que está fazendo com que os relacionamentos sejam purificados, né? Então, o sal é sutil e é presente, entendeu? Mas o sal tem de ser bom. A autora das lições, né, desse trimestre diz assim, ó: se o testemunho for ruim, for insosso, né, ele não vai atingir aqueles que precisam de Jesus. E sal é símbolo de pureza
e era muito oferecido aos deuses pagãos. Nós, discípulos de Jesus, somos o bom sal que nós oferecemos ao Senhor dos Senhores em compromisso sério da vida cristã. Então a nossa vida deve ser um sal na medida certa nessa sociedade corrompida e perdida. É nesse sentido que fazemos diferença, daí o título da lição, né? Daí o título da lição. Que testemunho que eu estou dando? Que tipo de sal eu estou sendo? Insosso, que não serve mais, que está impuro, que vai ser lançado fora para ser pisado pelos homens? Eu sou aquele sal sem ação positiva? O meu testemunho nega a fé que declaro ou comprova a fé que declaro, né? Eu trabalhei um tempo numa repartição pública e tinha uma irmã lá. Todos a conheciam como fulana lá que era crente, né? Que era cristã, era membro de uma igreja, até de uma igreja batista. Até um tempinho isso aí. E daí quando alguém encontrava no corredor e ela dizia assim, eu estou indo lá na sua sala daqui a pouco. Aí se alguém voltava imediatamente para a sala e dizia, ei gente, se liguem aí, fiquem todos espertos porque fulana está vindo aí. Quer dizer, a pessoa dava um testemunho terrível, né? Um testemunho ridículo de cristão, porque ela era muito fofoqueira. Então tudo que ela via, ela saía espalhando e ela aumentava as notícias. Então, se ela chegasse... Tem um problema com esse microfone aqui, quando a blusa tem a gola assim meio folgada, né? Quando essa pessoa chegasse lá na sala e ela visse alguma coisa, e daí ela já inventava uma história daquilo, ia passando adiante, etc. Então todos a temiam por ser tão fofoqueira, né? E isso era um testemunho ridículo, um testemunho terrível de uma irmã nossa, né? Então não é sal assim que nós precisamos ser, né? Nós temos de ser o sal que purifica o mundo, né? Que faz esse mundo se conservar, que faz esse mundo se perpetuar, porém se purificando. Então essa é a diferença que a gente tem que fazer, né? E além de ser sal, nós somos também luz, Jesus falou. E essa luz não é nossa luz própria. Só quem tem luz própria são as estrelas, né? O sol, por exemplo. Eu liguei essas luzes aqui para filmar esse vídeo, mas a luz do celular, ela está sendo mantida pela bateria do smartphone. E a luz ali do refletor, eu estou pegando a luz da rede elétrica, né? Então, elas não são luzes que têm força própria. E assim também somos nós, né? Nós somos luz do mundo, mas nós não temos em nós a própria iluminação. Isso vem de Jesus. Nós somos como a lua, né? Como o satélite. Nós refletimos a luz de Jesus em nós. Então, nós somos luz, mas não a nossa própria luz. Nós somos o reflexo de Cristo em nossa vida. O reflexo daquilo que Jesus é na nossa vida. Nós somos apenas uma lâmpada que está ligada à fonte de energia que é Cristo Jesus. E assim, Cristo Jesus é para ser visto em qualquer lugar em que nós estivermos. Onde estivermos, Jesus Cristo será visto. Essa que é a ideia, né? Eu penso que essa seja a ideia. E assim como luzes, né, nós seremos também referência para esse mundo. Se enquanto sal nós damos gosto a essa vida, né? Nós ajudamos a preservar a vida, né? Assim, no meio dessa geração, no meio dessa sociedade corrompida, completamente decaída, como luz nós somos uma vida que se apresenta, né? Nós somos o reflexo de Cristo Jesus e nós somos também referência para as pessoas. Eu não sei se algum de vocês já teve a experiência de repente, alguém virar assim para você e falar, olha, tem alguma coisa diferente em você. Não sei o que é, mas que tem. Aí é aquela hora de você entrar e dizer, olha, tem sim. Isso que é diferente em mim é a presença de Deus em mim através do seu Filho. É o seu Espírito Santo em mim. Uma vez uma colega de faculdade lá em Belém pegou um ônibus comigo e aí conversa vai, conversa vem, ela se virou para mim, ela era até uma senhora já. E ela se virou para mim e disse assim, colega, desculpa te falar uma coisa, com todo respeito.
Assim, eu gosto muito de conversar com você, passa uma serenidade, uma paz, uma tranquilidade. E aí eu acho que, não sei dizer, mas tem uma coisa em você que é diferente. Aí foi nessa hora que eu mandei ver, né? Tem sim, tem uma coisa em mim que é diferente, sim. E que você pode também sentir, você pode experimentar, você também pode irradiar. Isso é a presença de Deus, né? Então, é muito bom quando nós, né, somos luzes, como nós somos referência, né? Então, o problema é que muitos crentes são excelentes luzes somente lá na igreja, brilham demais na igreja, mas durante a semana ficam a desejar, né? Eles desligam o interruptor aí dessa luz, né? Nós precisamos brilhar sempre, porque o modelo do nosso grande mestre Jesus é esse. Nós só podemos refletir a luz de Cristo em nossa vida, né, se preservarmos o sal de maneira, estou lendo aqui na lição, né? De maneira que nossos atos e atitudes coincidam com nossas palavras, autenticidade, né? Genuinidade, ser genuíno no comportamento, ter caráter cristão, é isso, né? Não dá para ser sal bom também sem ser luz, né? Somos as duas coisas, viu? Uma não exclui a outra, elas têm que andar juntas, né? E não dá para ser luz se não cuidar do sal. Uma parceria aí inseparável, diz a autora da lição. É isso? Então, meus irmãos, nós, discípulos de Jesus, somos chamados para atuar como purificadores morais no mundo em que os padrões estão cada vez mais baixos e mais instáveis e em alguns momentos até inexistentes, né? Ligamos a TV, ouvimos o rádio, passeamos pelas praças e já começamos a perguntar, né? Meu Deus, o que estamos fazendo nesse mundo aqui, né? Quanta coisa nojenta, quanta coisa imunda, né, existe nessa vida. E o que é que nós vamos fazer, né? Nós vamos ser o sal e nós vamos ser a luz. Estamos vivendo aqui para a glória do Senhor e precisamos ser sal e luz. Não que vamos aparecer por aí como os probatores morais, né? Eu sou, né, o santo, eu sou isso, aquilo, outro, porque eu sou sal e eu sou luz, etc. Acho que o texto não fala exatamente disso, né? O texto diz que enquanto vivemos, né, na nossa vida agora com os valores do reino, nós vamos viver de tal modo, com esses valores do reino, né, abençoados lá, felizes, segundo as bem-aventuranças que lemos, né, e daí a nossa vida vai ser tal que vai influenciar a vida desse mundo. Muita gente vai até nos detestar, nos odiar por isso, muita gente não vai gostar de nós, etc. Não é isso? Sal vai manter sua salinidade, né? E a luz vai manter o seu brilho. E essa luz que brilhamos diante das pessoas, repito, não é reflexo de Cristo em nós, não é a nossa luz própria. É isso? Lê mais um pedaço aqui. Não somos salvos por obras, mas as obras são o resultado de uma fé de compromisso, né? Isso é porque Jesus fala assim: assim brilhe diante dos homens, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras aqui é o seu comportamento, não é isso? Então, não está falando aqui de salvação, boas obras não tem nada relacionado nesse texto aqui com salvação, mas está relacionado com vida de santidade, né? Vida purificada na presença do Senhor e uma vida, portanto, que testemunha, né, de Cristo Jesus constantemente. Então, as pessoas vão ver o seu comportamento e vão glorificar a Deus por isso. Coisa fantástica, né? A ideia é que o cristianismo é para ser visto. Você é cristão, meu irmão? Mostre as caras, sendo quem você é, a pessoa transformada, salva por Cristo Jesus, é isso? Purificada por Cristo Jesus. O verdadeiro cristão faz diferença onde vive, faz diferença onde trabalha, faz diferença onde estuda, ele faz a diferença na família, ele faz a diferença onde quer que ele passa. Ele é sal e luz em qualquer ambiente. Nós vamos terminar esse vídeo aqui mais uma vez pensando nisso, olha só.
coisa maravilhosa é quando você, sem se apresentar por completo, né, a pessoa numa simples conversa já pergunta: você é crente, né? Ou já pergunta assim mais diretamente: de que igreja você participa? Aqui no Acre, onde eu moro, isso é muito legal, porque aqui no Acre tem muito evangélico. No Acre é uma liberdade tremenda para falar de Jesus, para falar do amor de Deus para as pessoas, em todo o estado. Inclusive aqui no Acre, ser evangélico é status, né? Te coloca numa posição assim mais de destaque. Você entra no supermercado, nas lojas, né? O som ambiente é uma música evangélica e não é difícil chegar e encontrar com um balconista, né, que esteja portando uma blusa, claro. Lógico, nada disso diz completamente que você é um cristão, um seguidor de Jesus, né, mas dá uma liberdade muito grande para falar de Jesus. Então, isso dá também uma mostra de que o Evangelho está presente nas várias esferas e camadas da sociedade, nos vários segmentos, nos vários ramos. Mas é muito comum, portanto, você conversar com alguém e sem usar jargão evangélico, sem ter uma blusa evangélica, né, sem ter um adesivo no seu carro de igreja, etc. E a pessoa, numa simples conversa, de repente pergunta: meu irmão, meu amigo, de qual igreja você participa? E algumas vezes me perguntaram isso e eu dizia: olha, por que você está perguntando? Eu rebati a pergunta assim com outra. E a pessoa dizia: não, porque, sei lá, a tua presença aqui me inspira a perguntar esse tipo de coisa, né? Tem algo em você que é diferente, como aquela colega me perguntou no ônibus há muito tempo. Eu, quando fazia homilética no seminário, né? A disciplina que a gente tinha lá, e daí o nosso professor uma vez pregou, acho que ele pregou na capela do seminário, e ele disse que o crente, até o cheiro dele é diferente, né? Até o cheiro é diferente. Que seja assim, meu irmão, que tudo em você seja diferente, porque você, com certeza, faz a diferença nesse mundo. Seja o sal dessa terra, seja a luz desse mundo, brilhe para Jesus. Foi para isso que você foi salvo. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo estudo.